Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de divulgar a Tua palavra. Abençoe a direção deste culto, tudo que será realizado, que seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoe os louvores que serão entoados. O pregador desta noite, que venha trazer a palavra vinda do céu para os nossos corações. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Amém. Vamos ouvir um hino pelo nosso irmão Diego Santos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
adiante de ti, quebrando as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Eu crio a luz e as trevas, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu sou Deus, oh, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Ouviremos um hino também pela nossa irmã Betânia. Dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, você não tem mais palavras para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Mas Deus escuta as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar e sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar e sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Através do seu servo Evanilson Pires, pastor auxiliar da Segunda Igreja Presbiteriana de Campina Grande, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Olá a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, todos que me assistem nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Evanilson, sou dirigente ali da Igreja Presbiteriana na cidade de Lagoa Seca, aqui na Paraíba. E nesse momento de quarentena, gostaria de compartilhar uma vez mais com os irmãos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, quando Jesus nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Queridos, Cristo nos compara nesse texto, qual nós acabamos de ler, compara todos os verdadeiros cristãos como ovelhas do Senhor. E nós podemos identificar aqui nesse texto algumas características dessas verdadeiras ovelhas, desses verdadeiros cristãos que seguem a Cristo, que professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos tratar um pouco nesse momento, nessa reflexão que nós vamos estar analisando sobre o texto que nós acabamos de ler. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, mais uma vez: as minhas ovelhas ouvem. Em primeiro lugar, querido, as ovelhas são animais dóceis, amáveis e animais quietos. Logo, primeira característica de alguém que segue a Cristo, de um verdadeiro cristão,
O verdadeiro cristão, ele não se devora ou não se morde. Não tem panelinhas. No verdadeiro cristão não está dentro de grupinhos, dentro da própria comunidade cristã. Não podem ser considerados como ovelhas de Cristo aqueles que não trazem união, aqueles que não trazem paz, aquele que não traz um aconchego aos irmãos que se reúnem dia após dia para cultuarmos juntos com alegria ao Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, assim como a ovelha é submissa ao seu pastor, o verdadeiro cristão também é alguém submisso às suas lideranças. O verdadeiro cristão, na verdade, sabe acatar as decisões dos seus líderes. Os verdadeiros cristãos são aquele que traz união, que traz amor, que sabe se comunicar e também conviver com os demais. Mas em segundo lugar, ou segunda característica das ovelhas, no primeiro século, e aqui mais um contexto dessa palavra, as ovelhas amam estar juntas. Essa é a segunda característica de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. As ovelhas de Cristo, elas não dividem, não se separam, mas ela une as pessoas. Não são conhecidas como pessoas que estão em grupos separados, mas sim pessoas que trazem alegria, comunhão, união, porque assim diz a palavra do Senhor, Salmo 133, versículo 1, o salmista vai dizer: ó, quão bom e quão maravilhoso é, quão suave é que os irmãos vivam em união. O contrário também é verdadeiro, quão maldito, quando desprezível, quão infeliz é quando os irmãos estão em desunião. A ovelha de Cristo, os cristãos verdadeiros, os crentes verdadeiros no Senhor, eles trazem união e não separação. São verdadeiras pontes de união e não abismo de separação. Os verdadeiros cristãos são aqueles que conseguem chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, com os que estão felizes. Ah, querido, como nós precisamos de pessoas assim no meio da igreja cristã. E quando eu me refiro ao meio da igreja cristã, não falo somente aqui na Paraíba ou talvez no Brasil, mas um contexto mais dinâmico. Nós precisamos a cada dia mais nos unirmos uns com os outros, andarmos de mãos dadas, apoiar, auxiliar, ajudar uns aos outros, chorar com aqueles que estão chorando nesse momento de angústia, de pandemia que nós estamos enfrentando. Nós precisamos, como cristãos verdadeiros, autênticos do Senhor, chorar com essas pessoas, com os enlutados, aqueles que perderam seus parentes, seus entes queridos por conta desse vírus. Mas também devemos nos alegrar com aqueles que estão sendo curados em meio a essa pandemia. Tantas pessoas que estão tendo alta dos hospitais, estão sendo curados dessa doença tão maligna, tão atroz, que traz tristeza por um lado, mas também alegria por outros. E nós precisamos ser verdadeiros cristãos nesse momento de angústia, de tristeza, orar, queridos, por aqueles que estão enfermos no leito de hospital, como se fosse nós mesmos que estivéssemos lá, ou algum parente próximo nosso. É dessa maneira que nós vamos fazer a diferença nesse contexto, nesse mundo. É dessa maneira que nós vamos, sim, sermos cristãos autênticos e verdadeiros, não somente de palavras, mas de atitudes. Em terceiro lugar, as ovelhas verdadeiras, elas identificam seu pastor. Olha o que o próprio texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus nos conhece. E nesse conhecimento, o próprio Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação dos tempos, e nos deu como noiva preciosa ao seu Filho Jesus Cristo. É por isso que ele diz aqui no texto: as minhas ovelhas, queridos, nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos alguém que cuida de nós, e não são os homens. Aliás, nunca foram os homens, não somos nós mesmos, mas é o próprio Senhor, o bom pastor, quem tem cuidado de nós. As minhas ovelhas, nós não estamos desgarrados, nós não estamos perdidos, nós não estamos ao léu, muito pelo contrário, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos um dono. Então conheci no Salmo 23, versículo 1, que o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele é o nosso pastor.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ah, querido, ó crente, a você que me assiste nesse momento, você pode às vezes ficar desanimado e abatido. É claro, com certeza, é evidente. Ficamos preocupados, ficamos perplexos. A palavra do Senhor nos diz isso. Paulo escreve na sua carta aos Coríntios. Nós somos desanimados, ficamos abatidos, mas destruídos jamais. Não, destruídos não. Ainda que nós venhamos ficar com toda essa preocupação, esse abatimento, essa angústia no nosso coração, mas se nós pertencemos realmente ao número das ovelhas de Cristo, do bom pastor, nós temos boa razão para nos alegrarmos, para nos regozijarmos no Senhor. É por isso que Paulo vai dizer em meio à sua prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Queridos, nós devemos estar sim preocupados por um lado, mas ao mesmo tempo alegres, porque nós temos um pastor que cuida da nossa vida, que nos protege, que nos guia, que nos alimenta, que nos sustenta, que refrigera a nossa alma. Mesmo no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, diz o salmista. Por quê? Porque tu estás comigo. Mas em quarto lugar, a quarta característica de uma ovelha, de um verdadeiro cristão: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ah, querido, há tantas vozes no mundo. Entretanto, a ovelha consegue distinguir a voz do verdadeiro pastor. Há tantos falsos pastores nos nossos dias, há tantos falsos mestres, tantos falsos ensinos que nós temos contemplado nos nossos dias de uma maneira tal que entristece o nosso coração. Mas mesmo em meio a esses falsos pastores, entre essas falsas doutrinas, falsos ensinos, nós podemos identificar a voz do verdadeiro pastor. Cristo Jesus, Ele é o nosso supremo pastor. Em meio aos falsos, Deus tem levantado os verdadeiros. E isso traz paz e alegria, refrigera o nosso coração. No Evangelho de João, no capítulo 10, se você voltar um pouquinho, versículo 16, Cristo vai dizer: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Gostaria de perguntar a você se você tem ouvido a voz do verdadeiro pastor, não dos falsos pastores, não do mercenário, mas do bom pastor que dá a vida pela sua ovelha ou pelas suas ovelhas. Você tem ouvido a voz do supremo pastor, do bom pastor? Será que nesses momentos de angústia em que muitas pessoas têm se desesperado, será que você tem acalmado o seu coração diante da voz do seu pastor, ao lhe dizer: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus? Será que nós temos nos apegado a essas promessas do nosso pastor, querido? Meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesse momento, não é ouvir por ouvir, mas é ouvir com atenção, de coração, com inteireza, com alegria, com satisfação. Em meio a muitas outras vozes de falsos pastores, nós precisamos identificar e acompanhar o verdadeiro pastor. Cantares de Salomão, ou em outras versões, Cânticos dos Cânticos. O sábio vai dizer assim, capítulo 2, versículo 8: ouço a voz do meu amado. Ouço a voz do meu amado. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem contemplado não somente com seus ouvidos físicos, mas também com seus olhos. E não somente isso, mas com seu espírito. Você tem contemplado a voz do Senhor a chamar a sua igreja, a se consertar, a chamar os perdidos para que venham até esse aprisco e sejam alimentados e sejam recebidos.
pelo Supremo Pastor, que não faz acepção de ovelhas, que no aprisco do nosso Senhor não há a ovelha negra da família, não, muito pelo contrário, nós somos todos iguais, nós somos ovelhas do mesmo pastor, do Supremo Pastor, que deu a vida para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Você tem ouvido a voz do Supremo Pastor? Quinta característica dessa nossa reflexão sobre a ovelha e o verdadeiro cristão, e o verdadeiro seguidor de Cristo. Quinta característica: as ovelhas não somente ouvem a voz do seu pastor, mas as verdadeiras ovelhas, elas seguem o seu pastor. Não estaremos ouvindo a voz do Senhor se nós não estivermos seguindo o Senhor. Ouvir por ouvir, todos ouvem, mas ouvir e seguir são poucos. Seguir a Cristo é a grande marca do verdadeiro cristão. E será em vão, querido amigo e amiga que me assiste nesse momento, é em vão, é inútil você ouvir a voz e não seguir a Cristo. É inútil, é perca de tempo. Perca de tempo. Avalie o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento de aflição que nós estamos enfrentando, não só no país, mas no mundo. Como está o seu relacionamento com o bom pastor, com o Supremo Pastor? Seguir a Cristo traz paz e alegria ao coração das ovelhas. Será que nós temos avaliado o custo de seguir a Cristo? Penso eu que algo que pode esclarecer a nossa mente nessa relação de seguir a Cristo seja algo que o próprio Senhor falou com seus discípulos, com a multidão, que ninguém pode seguir a Cristo sem que primeiro deixe a sua parentela, a sua casa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Ninguém pode seguir a Cristo se primeiro não renunciar a Ele mesmo, tomar a sua cruz. E aí depois é que você pode seguir. Ninguém pode seguir a Cristo sem primeiro negar a você mesmo. Negue-se a si mesmo. Todos os dias, negue-se às suas vontades, aos seus desejos, muitas vezes egoístas. Negue-se a si mesmo. Ninguém pode seguir a Cristo sem que antes tome a sua cruz. Só fazendo isso é que você pode seguir a Cristo. Há uma frase de um livro muito precioso do pastor Jonas Madureira. O título do livro é O Custo do Discipulado, e que esclarece muito essa questão do preço do discipulado, em que infelizmente muitas pessoas estão querendo seguir a Cristo, mas não estão raciocinando ou avaliando o preço de abandonar tudo isso e seguir a Cristo. Muitas pessoas têm seguido a Cristo e, entre aspas, aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas não têm analisado o custo desse seguir. E o Jonas Madureira vai ser explicativo e muito preciso nas suas palavras. Quando no seu livro ele vai dizer: Jesus tinha muitos seguidores. Mas será que todos os seus seguidores eram realmente seguidores de Cristo? Discípulos? Nesse momento, ouviremos o hino pelo nosso irmão Jonatas Jordão. Deixa o Espírito Santo te tocar.
melhor coisa no mundo é louvar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo, o poder de Deus nesse lugar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar. Deixa rolar, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar. Oh, oh, oh. Estamos encerrando mais um culto, agradecendo a Deus primeiramente por mais essa oportunidade. Também quero agradecer aos irmãos Jonathan Jordão, ao nosso irmão Diego Santos e à nossa irmã Betânia, que vieram ajudar a brilhantar o nosso culto através dos louvores. Agradeço também ao pastor auxiliar Evanilson Pires, da Segunda Igreja Presbiteriana de Campina Grande. Mando um abraço para sua esposa, Larissa, e sua filha. Se Deus assim nos permitir, no dia 25 de outubro, estaremos louvando a Deus mais uma vez. Deus abençoe a todos e um abraço.